Refugiados ou migrantes, fogem da guerra ou procuram condições de vida digna. Os conflitos no Médio Oriente levaram muitas crianças, mulheres e homens a fugir sem garantias de um destino que teima em chegar. O tema esteve em debate no 16º Encontro de Agentes Sociopastorais das Migrações, que procuram novas formas de ajudar quem foge da guerra e quem procura acolhimento longe dos conflitos. A balizar os debates, 3 tópicos: a gravidade da situação dos que estão em campos de refugiados, a atitude da Europa nesta problemática e a promoção de uma cultura em ano jubilar, a cultura da misericórdia. Eu penso que falta essa cultura. Portanto, nós dizemos que vivemos num mundo cristão e católico aqui no nosso país. Quase toda a gente se diz católica, mas no fundo é o que se sabe, não é? As pessoas não têm qualquer formação, muitas vezes, não têm quase nenhuma formação, não sabem o que é ser cristão, da Bíblia não conhecem quase nada, de textos do magistério nada conhecem, textos litúrgicos também não. Isto é, nós estamos bastante pobres em toda essa matéria e, portanto, depois não estamos preparados. Não sabemos, efetivamente, como é que devemos dirigir. A Europa não está a cumprir aquilo que é a sua herança. Neste momento, a Europa está a criar novas fronteiras, quando até agora o percurso tinha sido derrubar fronteiras. E a história mostra, o avanço das humanidades nunca se deram quando se criaram fronteiras. Deu-se sempre quando se foi capaz de diminuir a importância das fronteiras. Todo el sistema de la ayuda internacional para los refugiados sirios e iraquíes está al borde del colapso. Los recursos se agotan y las organizaciones humanitarias, ya no poder hacer frente a esta emergencia crónica convertido. Además, con todos estos problemas, no olvidamos la polución. En este pequeño país con casi 500.000 millones de habitantes libaneses, sin sirios, iraquenos y palestinos, la situación se convertiu em catástrofe. Uma situação que motiva o desenvolvimento de projetos de ajuda e de políticas públicas que promovam o acolhimento, mesmo que na tensão entre a Europa, que precisa de mão de obra, e milhares de pessoas à procura de trabalho. No momento em que temos uma Europa envelhecida, o desafio das migrações é um desafio que é presente e que tem tudo a ver com aquilo que será a dinâmica de crescimento dos países europeus e falando especificamente do caso português, um país que está habituado a ter fluxos migratórios intensos, quer no sentido de entrada, quer no sentido de saída. Do meu ponto de vista é um país que claramente terá, a partir da obrigação de perceber melhor a importância e a relevância que os fluxos migratórios têm para o desenvolvimento económico dos países e a forma como as duas realidades estão interligadas. Não nego, não posso existir por parte dos políticos esse interesse por causa de uma coisa que os políticos não resolvem e têm que resolver sob pena disso depois não se tornar a motivação primeira, mas ser a da sobrevivência dos próprios Estados, que é o problema da natalidade. A baixa natalidade, precisa-se de mão de obra porque é reduzida a baixa natalidade nesta Europa que se deixou envelhecer. Se for por uma questão de ter mais mão de obra, ganham ambas as partes. Continuarmos com haver conveniências, mesmo que sejam de forças de trabalho para os nossos países, esse tipo de argumentação, não é onde nós vamos ser ágeis e céleres a minimizar o sofrimento daquelas pessoas. Se olharmos para esta situação desde aquilo que possam estar a sofrer os refugiados, aqueles que querem uma vida, eu diria que é aí onde vamos buscar, e também será aquilo que vai romper com aquela cultura da morte que falava Bento XVI e a globalização da indiferença que o Papa Francisco está sempre a acusar-nos. Um desafio que requer outro olhar para o migrante e o refugiado, a nível social, político e religioso. Todas estas pessoas que chegam são pessoas de uma cultura diferente, uma forma de viver a religião também diferente e, portanto, a nossa perspectiva é que estes próximos tempos vão ser tempos de mudança na Europa, em que a religião que tem estado apagada e que está fora do domínio público e que está no privado
terá que voltar para a ordem do dia-a-dia. Tivemos a ocasião de ver que essa visão convencional do imigrante como intruso está ultrapassada. Hoje em dia temos que ver o migrante à luz quer da mobilidade, quer da cidadania. Isto é, estamos numa sociedade com grandes meios de mobilidade, sobretudo para o bem, às vezes também para o mal. Estamos numa sociedade em que os Estados já não são a única unidade de referência, em que há organizações superestatais e, sobretudo, há exigências de direitos humanos e exigências de cidadania. Contextos sociais que exigem novos olhares para quem é migrante ou refugiado. Em sociedades marcadas pela mobilidade, não há estrangeiros. Importa ver que o fenómeno migratório é algo cada vez mais estrutural, faz parte da nossa realidade, do nosso planeta global. Esta globalização que provoca a interdependência. Temos que apostar nesta interdependência, temos que agir, temos que cooperar de uma forma solidária, temos que nos comprometer à séria, ter uma visão também a médio prazo, não só da emergência, não agir só em cima dos acontecimentos. Vendo o fenómeno migratório como algo estrutural, nós conseguimos prever e planear e contar com o contributo que os migrantes e os refugiados podem dar para as sociedades, para a construção das sociedades. O 16º Encontro de Agentes Sociopastorais das Migrações decorreu em Bragança. Uma iniciativa da Cáritas Portuguesa e da Obra Católica Portuguesa de Migrações, em parceria com a Agência Eclésia e o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.